Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de dois operacionais. É um vídeo bem curto e objetivo, direto ao ponto, como eu sempre procuro fazer. Vamos lá explicar aqui quais são os operacionais de hoje. O primeiro operacional vai ser o operacional de retração na média primária. Operacional de retração na tendência primária. Então, quando a gente olha para o gráfico, nós vemos três tendências: a primária, a secundária e a terciária. A gente sempre opera na terciária, só que nós identificamos aqui a nossa média primária, a nossa tendência maior, pela média de 200, e é essa média que nós vamos utilizar para esse operacional de retração. Então, nós vamos tratar desses dois seguintes temas aqui. Tema 1. Retração na tendência primária. Opções binárias na prática, dinheiro em jogo sem mimimi, negociação é arte. Dá bolso meu domínio, cautela, estratégia nesse mundo sem piedade. Ganhando ou perdendo é a vida na cidade aqui. No mercado cotações sobem e descem entre altos e baixos. Trader não se rende, gráficos no monitor, análise em tempo real. Na busca do lucro no jogo descomunal. Candlesticks dançam no ritmo do mercado. Nessa ciranda de risco, conhecimento é armado. Entrada e saída como mestre na arena. Opções binárias, a vida é uma cena. Opções binárias na prática, decisões aceleradas. No vai e vem das ações, realidade encarada. Sem medo do risco, no caos encontro a calma. Nesse jogo de cifras, a mente é minha sala. Estudo gráfico, padrões identificados. Gestão de capital, segredos dos bem-sucedidos. Stop loss ativado, protegendo o meu capital. No mercado voraz, onde o forte é vital. Então, pessoal, a retração na tendência primária, ela não está no livro Opções Binárias na Prática, tá ok? Mas o spin top está escrito errado aqui, né? O spin top. Opções binárias na prática, dinheiro em jogo sem mimimi, negociação é arte. Dá bolso meu domínio, cautela, estratégia nesse mundo sem piedade. Ganhando ou perdendo é a vida na cidade aqui. No mercado cotações sobem e descem entre altos e baixos. Trader não se rende, gráficos no monitor, análise em tempo real. Na busca do lucro no jogo descomunal. O spin top de pausa no movimento está na página 49 do livro Opções Binárias na Prática e carece de maiores explicações. As imagens, as figuras, né, ilustrativas no livro, ela é bem autoexplicativa também, além dos textos, dos gatilhos que estão ali. Ela mostra, mas exatamente, se bater o olho na figura, a gente já vai ver onde que esse padrão ele é mais assertivo, mas eu vou mostrar de uma forma bem mais explicadinha aqui, mostrando no gráfico para vocês. Então, vamos lá. Primeiro operacional de hoje, retração na tendência primária. Como que a gente vai identificar essa tendência? Se você não viu o vídeo de médias móveis, eu vou deixar um card aqui em cima na tela para você, depois que assistir esse vídeo, vai lá e dar uma olhadinha, que você vai ver as três médias móveis que eu uso, que é a de 20, a de 9 e a de 200 períodos. Cada uma mostrando uma tendência, a primária, a secundária e a terciária. E nesse caso aqui nós vamos fazer nossa operação, as nossas operações de retração utilizando a média de 200 períodos. Quando essa tendência estiver lateral, tá? Não é em tendência de alta nem tendência de baixa, é na tendência lateral. Quando a média estiver mais retinha, é que a gente vai buscar fazer retrações, identificar ali uns pontos de retrações e fazer retração nessa média. Quando a média, conforme eu falei, não é quando a média estiver inclinada para o movimento de alta e nem
inclinada, mostrando uma tendência primária de baixa. Mas quando a média já estiver mostrando, ó, uma tendência mais lateralizada. E aí, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Um candle de força, que ele vier se formando aqui abaixo, essa média vai estar sendo utilizada para nós como uma resistência. Então, nós vamos esperar que esse candle bata aqui e retraia, deixando para nós aqui um pequeno pavio. Também existe a possibilidade de pegar o nosso throwback quando o candle de alta romper essa média, de preferência de 50% ou mais do seu corpo, formando um candle de força. Aí nós vamos esperar que o próximo candle ele venha buscar uma correção, essa média fazendo um throwback, que seria mais ou menos assim. O candle de venda vem e ao tocar a média nós fazemos uma entrada esperando a retração, esperando que ele retraia, deixando para gente um pavio. Da mesma forma se dá para o candle de venda. Quando vier um candle de venda, nós vamos esperar que ele retraia, deixando um pavio. Nós vamos fazer a entrada de retração. Assim que ele tocar na média, conforme o tempo de expiração já não tiver nos últimos segundos do candle, a gente pega a retração, né? Vamos obedecer aí a todos os filtros e gatilhos de entrada, de retração. Também, agora do contrário, se o candle de força ele vem e rompe com 50% pelo menos do seu corpo ou mais, essa média, nós vamos esperar que o candle de compra, nesse caso, que vem o candle de compra, fazer um pullback nessa média, voltando e deixando aqui pra gente um pavio. Ok? Entendido? Então vamos lá. São todos, apesar da denominação, aqui foi um throwback, aqui foi um pullback, aqui foi retração, todos eles são retrações, tá? Só mesmo o estilo, que aqui não é no próprio candle, ele não retraiu, ele rompeu a região. Então você vai pegar uma retração aqui que é o pullback, aqui você vai pegar uma retração que é o throwback, né? Mas no fritar dos ovos, esse candle bate e retrai, deixa pavio. Esse bate, retrai, deixa pavio. Assim como esse e esse batem, retrai e deixa pavio. Ok? Primeiro, nós vamos falar desse operacional e mostrar no gráfico. Depois, a gente vai buscar o nosso spin top de pausa no movimento. Vou mostrar aqui de uma vez, que eu não preciso voltar para explicar esse padrão de candle, exatamente porque ele é um padrão que já está no livro e ele carece de maiores explicações. Então, se você já adquiriu o livro, vai na página 49, dá uma estudada nesse padrão e observa o que a gente encontrar aqui no gráfico. Tá ok? E se você ainda não adquiriu o livro, tem o link aí para adquirir o livro pela Amazon, o livro digital, e tem o link aí na descrição do vídeo também para você adquirir o livro impresso, que eu prefiro, né? Tem gente que prefere digital, tem gente que prefere o impresso. Vai do gosto de cada um. Spin top de pausa do movimento. Nada mais é que um movimento de alta. Tá vindo, movimento de alta. Deixou pavio, não deixou pavio, não importa. Isso aqui é um candle de força. Aqui ele nasce, vem, volta, sobe,
faz aqui o trabalho dele, subiu. Logo após, me surge um candle, um spin top, o candle nasce, aqui, desce, sobe, ou sobe e desce, não necessariamente nessa mesma ordem, e quando ele faz esse movimento, que sobe aqui e desce, ele deixa um pavio aqui em cima, né? Dá para visualizar, vou desenhar aqui. Aí ele volta ao seu ponto inicial, desce, revertendo o movimento, tornando-se negativo, vermelho aqui, ó, ele vem verde até aqui, volta, deixa pavio, zera, desce vermelho, volta, deixa pavio e fecha com o corpo vermelho. Então ele deixou aqui o pavio do primeiro movimento e ele deixou aqui o pavio do segundo movimento. Esse candle aqui é o nosso candle spin top. Então veja que após o movimento de alta, ou perdão, né? Não após o movimento de alta, mas dentro desse movimento de alta, o correto é dentro desse movimento de alta, forma-se um spin top na cor contrária do movimento. Nesse exemplo aqui é o movimento de compra, então fecha um candle spin top de venda aqui. Como que vai ser a entrada aqui então? O que nós vamos fazer aqui nesse caso? Nós vamos fazer no fechamento desse candle, você pode esperar ele descer mais um pouco se for o caso, mas fechou esse spin top, você vai fazer aqui a sua entrada. Ah, mas entrada de quê? De compra ou de venda? Entrada a favor do movimento principal. O movimento é de compra, então você vai fazer uma entrada de compra a favor do movimento e contrário à cor do spin top. Então vai ter que fechar um candle verde ali para a entrada ser assertiva da gain. Então essa entrada é acreditando que o próximo candle seja um candle de compra, que vai se iniciar aqui, pode descer antes de subir, não tem perigo, subiu e segue o baile. Deixa pavio, não tem perigo. Tá? Eu gosto de desenhar paviozinho que eu acho mais bonito. Pronto, tá aí. Entrada de compra. Então, às vezes muita gente pergunta, mas onde que esse padrão é mais assertivo? Olha, o padrão nem sempre é bonitinho, igual a gente desenha, né? Às vezes o candle parece que está um pouquinho aleijado ali e tal, que o gráfico é realmente um caos e meio desorganizado. Mas geralmente spin top é um candle que às vezes ele pode ter até o pavio bem maior do que eu desenhei aqui e tal, o corpinho bonitinho, é um candle que funciona bem o desenho dele no gráfico, né? Mas, como eu disse no livro, está bem explicado, olhando o desenho do livro, dá para entender, olhando esse desenho que eu acabei de fazer aqui, ele é bem autoexplicativo. Se dá em meio a uma tendência. Então, se esse padrão formar fora desse cenário, muitas vezes ele não vai funcionar. É 100% de acerto na tendência? Também não existe um padrão que seja 100% de acerto. Tá? Então, se estiver falhando no mercado naquele momento, pode ser um momento onde estejam atuando, por exemplo, os robôs HFTs, né? O mercado é muito cheio de robôs HFTs. Então, aquele momento de muita volatilidade, não é o ser humano que está ali clicando, são robôs, compra e vende muito rápido ali e tal. Aí pode distorcer um pouco e falhar um pouco os padrões. Aí a gente tem que estar atento e olhar. Volto o gráfico um pouco, como eu faço isso? Modo prático, volto o gráfico um pouco e acho o padrão. Opa, aqui funcionou, então tá beleza, ele está funcionando.
Agora, se você volta um pouco o gráfico antes de começar a sua operação e você está buscando exatamente esse padrão, você olha ali no movimento de alta e formou o padrão, mas não deu gain, não deu loss, hein? Fechou vermelho ao invés de verde, ou vice-versa. Aí você fala, pô, não está funcionando legal hoje, nesse momento do mercado. Aí você aguarda, espera um outro momento, um outro ciclo do mercado e volta a buscar esse padrão. Às vezes esse padrão pode não estar funcionando naquele momento do mercado, mas um outro padrão esteja funcionando. Aí você identifica o outro padrão que você já estudou, pô, esse aqui está funcionando. Sim, faz suas operações naquele ali, ok? O mesmo aqui se dá ao contrário no movimento de baixa, tá? Vou desenhar, mas é a mesma coisa. Candle de baixa. Outro candle de baixa. Forma-se no meio desse caminho um candle. Um spin top, foi para um lado, foi para o outro. E eu fiz vermelho, né? Vamos apagar aqui, vamos consertar. Vai para um lado, vem para o outro e fecha verde. O corpo pode ser mais estreitinho, assim, não pode ser doji, tá, pessoal? Não confunda spin top com doji. Não tem corpo, fecha o rabisquinho mesmo, uma linhazinha, quase que transparente. O spin top, ele fecha corpo. Tá? Pavio para um lado, deixa o pavio para o outro. Segue o baile para o movimento de baixo. Então, nesse caso, a entrada aqui, eu até fiz um gap sem querer, né? Esse candle de baixa, ele na verdade nasceu mais em cima aqui, ó. Aqui entrada a favor do movimento, nesse caso seria de venda. Escrever um pouco mais para cá. Ok? Então vamos para o gráfico primeiro, identificar ali essas entradas de retração na média móvel de 200, quando ela estiver no movimento lateral da tendência primária. Aqui no gráfico, nesse momento, pessoal, a gente pode perceber que a tendência secundária, representada pela média móvel de 20, nesse momento é de alta. A gente pode perceber que nesse momento a tendência terciária também é de alta, né? Veja aqui que a gente tem as entradas aqui, ó, de retorno à nossa linha de tendência, né? Se você traçar uma linha de tendência aqui, coincide, inclusive, ó, uma linha de tendência aqui, ela coincide, inclusive, com a média móvel curta. E já deu aqui a nossa entrada que a gente já estudou aqui. Tem vídeo aí mostrando também esse tipo de entrada na média móvel, no terceiro toque da média móvel, tá? Se você não viu, busca aí no canal e dá uma maratonada aí que você vai encontrar esse vídeo. Então nós temos aqui a tendência primária. Vou explicar bem devagarzinho, tá, pessoal? Porque tem gente que demora um pouquinho, precisa de um pouquinho mais de tempo para entender. E apesar de ser bem objetivo, mas eu gosto de explicar bem devagar para ficar fácil para todo mundo, né? Eu sou muito rápido para entender as coisas, mas eu gosto de, na hora de explicar bem devagarzinho, que é para atender a necessidade de todos, tá? Então aqui, ó, essa aqui é a tendência
Secundária, ela está em alta nesse momento. Sem medo do risco, no caos encontro a calma. Nesse jogo de cifras, a mente é minha sala. Estudo gráfico, padrões identificados, gestão de capital, segredo dos bem-sucedidos, stop loss ativado, protegendo o meu capital. No mercado voraz, onde o forte é vital. Estratégias afiadas como lâmina cortante. No meio da selva financeira, sou o elefante. Tendência terciária também alta nesse momento. Então aqui nós temos a nossa tendência ganhando ou perdendo é a vida na cidade aqui. No mercado cotações sobem e descem entre altos e baixos. Trader não se rende, gráficos no monitor, análise em tempo real, na busca do lucro no jogo descomunal. Candlesticks dançam no ritmo do mercado, nessa ciranda de risco conhecimento é armado. A nossa tendência primária é lateral. Olhando só nessa parte da tela, a gente já observa que essa tendência primária ela está vindo de uma baixa anterior e agora ela está se lateralizando um pouco, tanto que o mercado já atravessa de um lado para o outro, que as médias vem numa tendênciazinha de alta, as duas menores vêm baixa, depois alta, está fazendo aqui uma lateralização um pouco maior. Em razão, essa lateralização maior aqui, com essas pequenas tendências, é em razão da lateralização comandada pela tendência maior de todas, a tendência primária. Aí nós vamos ver o seguinte: nós vamos buscar aqui por entradas de retração, conforme a gente viu lá na explicação anterior, quando o preço tocar nessa média. O preço já vem subindo aqui, ó, deixou pavio, já retornou aqui, reverteu, veio, deixou pavio. Quando ele toca aqui na média, o que acontece? Já deixou esse grande pavio, ele vem aqui, corrige esse pavio, toca na média, ó, retração. Outro candle veio, tocou na média, retração. Já confirmou o início de lateralização dela. Então você fez uma entrada, não precisa fazer mais 2, 3 no mesmo teste, na mesma região. Tá? Porque cada um tem um perfil mais conservador ou um perfil mais arrojado. Né? Quem tem um perfil mais arrojado, está com a graninha na sua conta aí, aproveita, tá dinheiro sobrando na banca. Só aqui já deram 2 entradas, ó. 2 entradas bacaninhas de retração aqui, uma aqui, outra aqui. Quando o preço ele ultrapassou a média, ele ainda voltou, e quando ele volta, aqui é interessante porque aqui tem uma confluência, eu vou até fazer um círculo aqui, essa região. A gente tem aqui já nessa região a confluência da média móvel curtíssima, né, de 9 períodos com essa de 200, mostrando que o preço, quando ele vem buscar numa tendência de alta nas tendências mais curtas, né, igual esse caso, a tendência de alta, o preço ele sempre retorna na média mais curta e obedece e volta. Como se a média estivesse empurrando ele, fala, não, seu movimento é para lá, o preço bate e volta, já é esperado isso. Aí você tem a confluência com a média móvel de 200, a tendência primária lateralizada aqui, formando esse suporte. Entenda isso aqui, por favor. Ela forma aqui, enxergue isso, nesse caso, agora como um suporte. Quando o preço ele ultrapassa, aqui ela funcionou como resistência, agora aqui ela já passa a funcionar como um suporte.
Tá? Aqui ela ainda funcionava como resistência. Agora, a partir desse momento, ela passa a funcionar como um suporte. Aí o que você tem dentro dessa confluência aqui? Dentro dessa confluência aqui, você agora tem um trawlback, né? O preço ultrapassou acima da média móvel, conforme a gente havia explicado ali anteriormente, e ele vem e faz um trawlback. O preço passa, sobe, desce e retorna. Aqui está a nossa entrada para retração também, né, o trawlback na média móvel de 200. Certo? Então aqui novamente mais uma entrada. 3 entradas aqui num curtíssimo prazo de tempo, né? Porque na verdade eu estou aqui com o gráfico em 5 minutos. Então, se eu estou com o gráfico de 5 minutos, a primeira entrada aqui deu em 5, com 10 minutos já teve a segunda. Aqui depois espera aí mais 5, 10, 15 minutos, em torno de 20 minutos. Em torno de 20 minutos já tivemos aqui nesse caso 3 entradas. Isso significa meta batida se fizer de acordo com o gerenciamento e a gestão de capital ensinado no livro Opções Binárias na Prática. E também não precisa parar na terceira, pode fazer mais uma que é isso que bate o gerenciamento com muito mais eficácia. Certo? O preço cruzou, passou aqui para cima, ele passa agora a funcionar como essa média que antes funcionava como resistência, passa a funcionar como suporte. Então, nós vamos aguardar o preço tocar e pegar mais uma retração. Acontece exatamente nesse ponto aqui. O preço bate e retrai, fechando simetria, né, com esses outros candles aqui. Certo? Veja que deu 2 retrações logo seguida. Essa média ela é muito poderosa quando ela está espichada assim. Ela é um excelente ponto de suporte e resistência. Aqui nós tivemos 2 entradas logo seguidas, num candle e no outro. E aqui também, quando ele volta e utiliza como suporte, 2 entradas logo seguidas. Aqui o candle rompe. Quando ela está lateral, é interessante que você sempre vai ter pullback ou trawlback, né? Aqui você tem o pullback. O prudente aqui seria, como esse candle aqui, ele não rompeu a média, não chegou próximo a 50%, mas não chegou nem a 50%, não é legal pegar logo no próximo candle e fazer um pullback aqui. Aqui nesse caso sim, porque ele já confirmou uma retração, aí vem nesse próximo candle, você tem pullback aqui. E aqui fica mais assertivo ainda, porque da mesma confluência que gerou aqui na alta, que gera na baixa a média de tendência terciária, né, que é a média de 9, já chegando próximo à média de 200, formando a confluência nessa região aqui, ou seja, essa regiãozinha aqui. Então esperaria um desses 2 candles aqui para fazer a retração. Olha que show de bola. Os 2 candles, né, os 3 candles deram retração, 4 candles dando retração. Então era só esperar o melhor deles, ou esse, como o rompimento não foi um rompimento fantástico, né? Espera um pouco essa média curta se aproximar, pega aqui um pullback. E assim por diante. Se você quiser prestar atenção só nessa média quando ela está lateralizada e ficar pegando aqui retrações e pullbacks, ó, atravessou, não veio, tudo bem, veio próxima região, voltou, veio próxima região, voltou. Você não quis pegar, segura que quando vier vai retrair, certo? Acho que só esse pedaço do gráfico aqui já exemplifica bastante para a gente como funciona. E também tem mais um detalhe aqui a ser observado, pessoal, que é o seguinte: a gente já observa que nesse momento os candles fecham bastante pavio de um lado, pavio do outro. Ó. É um cenário
ótimo para se fazer operação de retração, né? Então isso aumenta a nossa confiança de aguardar. Poxa, está formando tanto pavio, né? Está bem volátil aqui o movimento, está formando pavios, bastante pavios. Então isso já mostra para a gente que é bem assertivo a questão de aguardar ele chegar na média móvel de 200 e pegar retração nela. Porque é um ponto onde o preço vai respeitar bastante. Respeitar é exatamente isso, ele vai brigar, ele chega ali e volta. Passa, vem e volta. Essa volta é exatamente a retração que a gente está esperando, ok? Entendido isso, vamos buscar aqui em algum cenário desse mesmo aqui próximo, para não fugir, o nosso spinning top de pausa no movimento. Tá? Se o spinning top acontece aqui, por exemplo, nesse topo, numa região de topo, então esse não é o momento oportuno para a gente pegar um spinning top de pausa no movimento, tá? Porque aqui já está, a tendência começa aqui, você vai pegar um spinning top de pausa no movimento, ficar no topo é pedir para se machucar, né? Pedir para escorregar do topo, cair e se machucar. Vamos ver aqui nessa descida aqui, ó, olha que bacana. Nós temos um impulso, um cruzamento aqui da média já voltando para uma tendência de baixa. E essa tendência ela vem com candles de força. Então, o importante é você observar o início do movimento com o candle de força. Porque em algum momento, 2, 3 candles depois, ele vai formar o nosso spinning top. E ele forma o nosso spinning top aqui, ó. Pausa no movimento de baixa. Olha que legal. Opções binárias na prática, dinheiro em jogo sem mimimi, negociação é arte. Na bolsa o meu domínio, cautela, estratégia nesse mundo sem piedade. Ganhando ou perdendo é a vida na cidade aqui. O mercado, cotações sobem e descem entre esse spinning top aqui contrário ao movimento. Ah, o corpo tá meio cheinho, tal, mas é um spinning top. É um pavio quase que igualzinho para os dois lados, está formando esse peãozinho aqui, ó. E é muito comum quando o movimento ele começa com força, ele vai fazer essa pequena pausa aqui no meio do caminho para seguir. Então, esse padrão ele é mais assertivo quando ele acontece aqui no meio da tendência. Tá? Nunca cá no final da tendência. Se apareceu o spinning top aqui apareceu um outro padrão do livro, que é o spinning top de reversão. Aí vocês vão lá no livro, vão estudar ele lá na página 50. 50 a 51 ali. Também um padrão assertivo, mas não estamos falando dele. Tá? Se aparece um spinning top aqui de pausa no movimento, é pedir para se machucar, né? Não dá para entrar nisso aqui, tá bom? Aqui o spinning top bem alijadinho, né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido aqui o exemplo do spinning top, né? Aqui eu achei aqui uma entrada na tendência de baixa, no movimento de baixa, mas mesma coisa acontece no movimento de alta. Olha, aqui não formou em lugar nenhum, formou aqui, ó. Só que não é um início, né, do movimento. O início do movimento de força se deu aqui. E ele aqui não foi um cenário que aconteceu o nosso spinning top. Ele já acontece mais cá em cima, já praticamente nivelado com esse topo. Então a gente tem que observar o cenário, ó. O preço segue, mas um pouquinho segue. Mas ele tem uma resistência bacana aqui. E nesse cenário, no caso, já sabemos que é lateral, né? Ele bater aqui, ele tende a voltar e ficar lateralizando em função da nossa tendência primária aqui. Vou ver aqui, pegar esse movimento aqui, ó, que movimento bacana, ó, também. O movimento começou, aqui não teve o spinning top, teve aqui uma reversão, tá bem abaixo das médias, né? Bem arriscado. Aí teve o de descanso aqui e aqui deu entrada. Olha que legalzinho. Funcionou aqui. Ele está logo no início desse movimento de alta. Aqui está começando, é o final do movimento de baixa e o início do movimento de alta. Sai das médias o movimento com força. A gente vai buscar um outro spinning top. Tem esse aqui. Não é perfeitinho o padrão. É quase que um martelinho, né? Eu não entraria buscando o padrão spinning top, então não aconselho. Mas funcionou.
Quando a gente vem mais aqui, já está próximo aqui a média de 200, nem pensar em pegar, entrar no spin top aqui. É sempre observar bem o cenário que a gente acaba se dando bem. Outro exemplo de compra, pausa no movimento. Esse aqui é perfeito, esse aqui não falha nunca. Deu uma pausa no movimento aqui. Candle de força partindo de uma consolidação, explodindo aqui para cima. Primeira pausa que fizer aqui no meio com o spin top, mesmo não tendo o pavio, ele está um pouco aleijadinho, você pode entrar que é garantido. Esse movimento aqui vai dar sequência. Se formou essa pausa aqui, ele vai seguir. Entrada do próximo candle, ok. Aqui forma, depois que formou um, se formar outro, você já fica desconfiado, que precisou formar dois para poder seguir. Pegar um outro cenário aqui, buscar um cenário, estava daqui para cá, pegamos alto, pegamos a baixa, já vimos aqui na baixa. Olha que bacana, um movimento de baixa bem longo aqui. Nesse movimento de baixa longo, dois candles antes das médias ainda pequenos, um spinning top mais ou menos, uma pausa no movimento aqui. Se fizer para quem está mais avançado, como a gente já falou aqui anteriormente, se fizer um blend desses candles aqui, ó, soma esse e com esse outro aqui, baita candle de força, esse aqui como spinning top, entrada. Outro spinning top aqui no movimento ainda baixando, entrada. Spinning top perfeito aqui. Ó, sempre nesse movimento. Já espichou um pouquinho o movimento? Esquece. Não pega mais que arriscado. Vão ter vários, ainda mais que já está se aproximando aqui da média. Antes da média, tudo bem. Aproximou da média lateral, já não vale mais a pena. Tá? Porque o nosso grande movimento ele é lateral, ele não é de tendência. Agora, quando as três médias estão assim e surge um movimento aqui de alta igual esse, isso aqui foi notícia, com certeza. Fechamento de mercado. Se dá um spin top aqui ou aqui, você podia entrar tranquilamente. Um candle de força expressivo surgindo daqui. Candles pequenos, fez spin top, você desconsidera, tá? Lembra disso. É um início de um movimento de força, que dá aquela impulsão. Péssimo movimento de mercado, tá? Apesar de estar em tendência, vários candles pequenos e num gráfico de 5 minutos. Esse é horário de madrugada, né? Mas, enfim, spin top pausa no movimento, geralmente após o segundo, terceiro candle de força que iniciou aquele movimento, vai aparecer um spin top de pausa no movimento ali bem operável, tá? São os mais assertivos. Esse é o local do gráfico mais assertivo. Padrão, todos os padrões se formam em vários lugares e momentos no gráfico. Então, nós precisamos sempre escolher os melhores lugares e os melhores momentos. Como que a gente faz isso? Qual é o melhor momento? Aquele momento em que está tendo movimentação no mercado, formando candles ali significantes, né? Não estando com candles pequenininhos, vários candles pequenos. Observando todo esse cenário, observando as tendências. Esse é o padrão que vai funcionar somente em tendência e no início de tendência, e com o candle expressivo mostrando que aquele movimento vai seguir pelo menos até um determinado ponto. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado aí de alguma forma. Tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe no comentário. Sempre que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando aqui e respondendo, tá ok? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se gostou, compartilhe com algum amigo. Deixe o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Cautela, estratégia nesse mundo sem piedade. Ganhando ou perdendo é a vida na cidade aqui. No mercado cotações sobem e descem entre altos e baixos. Trader não se rende, gráficos no monitor, análise em tempo real, na busca do lucro no jogo.